Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta tarde para orarmos, falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para que possamos aí crescer espiritualmente em nossas vidas, né? E gostaria neste momento de fazer uma oração que o nome do Senhor possa ser glorificado. Senhor Deus e amado Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, muito obrigado pela vida, pelo alimento, pela palavra do Senhor, pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos parentes, familiares, vizinhos e todos aqueles que estão ouvindo neste momento esta palavra, meu Pai. Que o Senhor possa estar neste momento abençoando a vida dos desempregados, dos enfermos, aquelas pessoas que estão necessitando de uma conversão espiritual, pessoas que estão afundadas nas drogas, no mundo do crime. Que o Senhor possa, meu Pai, estar libertando elas em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta palavra possa frutificar no coração delas. Desde já eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nesta tarde venho falar sobre a parábola do semeador. Jesus ali ele sai da sua casa, vai em direção ao mar, junto com os discípulos e grande multidão. E muitas coisas Jesus falou por parábolas, né, para que os discípulos ali compreendessem. E muitas pessoas que estivessem ali com o coração endurecido, elas não conseguiriam entender, né, as coisas do reino dos céus. Então, esta tarde eu gostaria de falar com vocês, né, sobre a parábola do semeador, que é muito importante na nossa vida. Então, fala ali que aquele semeador saiu a semear. E uma parte daquelas sementes caiu em uma terra, na beira do caminho. E logo veio as aves e levou aquelas sementes e não chegou a gerar frutos. Ele continuou andando e caiu em um solo rochoso, onde chegou a dar o crescimento, mas como caiu numa terra com pouca terra ali, na pouca terra, não cresceu e não deu fruto. E outra parte caiu no meio dos espinhos, né? Os espinhos ali foram e sufocaram também as sementes e não chegou a também gerar o seu fruto. E outra parte caiu ali em uma boa terra. E nessa boa terra ele cresceu 60, 30 por 1 e frutificou, né? Então esta foi a parábola do semeador. E os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: o que significa? Qual o significado desta parábola? Eu pergunto para vocês nesta tarde, se caso vocês fossem, né, ler sem ter a explicação, que na Bíblia tem a explicação desta parábola, como que você entenderia essa parte de semeadura? Este semeador foi até persistente, né, mas ali boas parte das sementes dele não vingou, não deu fruto, só uma parte. O que Jesus quis falar com os discípulos e aquela multidão, né? O que ele quis passar para estas pessoas? Vamos dar a explicação, né? Nos versos aqui, 10 até o 22, né, até o 23, Jesus vem falando ali a respeito da parábola, vem falando o porquê que muitas pessoas elas não entendem ali por causa do coração endurecido. Então, esta parábola vem falando a respeito do Evangelho, né, da palavra de Deus, que as pessoas, que é comparado ali àquela semente que cai no meio do caminho, que as pessoas até ouvem a palavra de Deus, mas não guardam, não entendem e não chega a gerar fruto, por causa do coração endurecido. Aquela parte que fala do solo rochoso, né, vai que aquelas pessoas até ouvem a palavra por pouco tempo, mas depois também não gera fruto. Vai para a igreja e tudo, mas logo ela sai. Outra parte, aquela que cai ali no meio dos espinhos, aquelas sementes que caem no meio dos espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, até entendem, né, mas por causa das riquezas, às vezes do trabalho, muito trabalho, né,
e dos estudos, das seduções da vida, até mesmo das diversões, né? Essas pessoas não têm tempo, né, para o Evangelho mais, nem oram, não leem mais a Bíblia e não conseguem mais compreender, ou seja, elas foram sufocadas pelas coisas do mundo. O mundo sufocou a palavra de Deus e essas pessoas não dão mais fruto, não entendem mais a palavra. Agora aquela pessoa, aquela semente ali que caiu em boa terra, são onde que frutifica. Elas leem a Bíblia, compreendem a Bíblia e praticam o que está aqui, o que está escrito na palavra de Deus, né? Para as pessoas que realmente pregam o Evangelho, a vida dela é moldada pela palavra de Deus, pela oração. Nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia. A gente toma o nosso café da manhã, almoça e janta. Quantas vezes estamos lendo a Bíblia, entendendo e praticando a Bíblia? Essa é uma pergunta. E quais são os frutos, né, que estamos gerando para o reino dos céus? Então aqui Jesus estava explicando naquela multidão, porque muitos não compreendiam, e porque para os discípulos era pregado por parábolas, para que eles pudessem entender, né, e praticar a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Mas muitos não, por causa de coração endurecido. Eles até ouviam a palavra de Deus, mas não compreendiam, por causa das seduções da vida, eles não chegavam a dar frutos. Então, irmãos, que vocês possam guardar nesta tarde, né, a palavra de Deus, que é a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, do 1 até o 23. Ele vai fazer com que vocês entendam bem a parábola, né, para colocar em prática na vida de vocês. Peço também a Deus que eu coloque em prática em minha vida, continue aqui pregando o Evangelho, né? E se foi relevante esta palavra para vocês, se realmente tocou no coração de vocês, vocês possam se inscrever no canal, possam dar um like aí, compartilhar com as pessoas, para que possamos aí avançar o reino dos céus, porque breve Jesus voltará, né? E a mensagem do Senhor é para que nós possamos crescer espiritualmente e frutificar. Hoje saí aqui em 2 praças perto da minha residência, preguei ali o Evangelho, esta mesma mensagem para 7 jovens ali, e muitos deles se encaixavam dentro dessa parte das sementes. Todos eles falaram que já teve contato com o Evangelho, já foram na igreja, entendeu? Mas muitos, todos eles, nenhum deles frequentam a igreja ainda. Eles estão aí no mundão, né? Esperando uma pessoa para eu quero lá pregar o Evangelho para elas e que elas possam voltar a ouvir a palavra de Deus. Então eu deixei essa mensagem ali para elas, incentivei elas para poder pregar o Evangelho. Tudo logicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Santo Espírito, né? E que esses jovens aí possam um dia estar entregando a vida para o Senhor Jesus Cristo completamente, que possam ler, entender, compreender a palavra. E você também que está me ouvindo nesta tarde, você que se afastou do Evangelho, você que não tem mais tempo para orar a Deus, para ler a Bíblia e compreender a palavra do Senhor, que você possa procurar aí uma igreja, possa estar ouvindo aí o canal, possa estar realmente aí tendo este contato com a palavra de Deus, ou seja, se alimentando espiritualmente, né? Como nós nos alimentamos fisicamente, né, seja o arroz, feijão, aquele alimento que nos sustém, devemos também se alimentar com a palavra de Deus, né? Dar tempo aí para a palavra de Deus, para que possamos aí crescer e frutificar. Então que vocês possam estar guardando esta palavra em corações de vocês, que vamos orar. Senhor Deus, amado querido Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esta palavra, que o Senhor possa estar colocando no coração das pessoas mais vontade para lerem a Bíblia, para orarem ao Senhor, para que possamos estar preparados para a sagrada volta do Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor possa, meu Pai, estar nos preparando para a vinda do Senhor Jesus e que também o nome do Senhor possa ser glorificado. Desde já oro por todos os nossos parentes, vizinhos, familiares, todos esses que estão ouvindo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma excelente tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.